Uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando aqui o nosso encontro semanal pela sua TV Canção Nova. É sempre um tema novo, um tema importante para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, não é isso? É o programa Em Pauta chegando até você e hoje vamos conversar sobre ética na política. Realmente um tema importante. E como sempre fazemos aqui no nosso programa, nós vamos então à nossa matéria inicial. Acompanhe. Corrupção, traição e ditadura são temas da antiguidade e sempre recorrentes em todos os tempos. Hoje podemos colocar uma questão de extrema relevância no panorama ocidental e principalmente no Brasil. Existe ética na política? Pois temos visto a cada dia escândalos e mais escândalos por parte de políticos que utilizam o dinheiro público para favorecimento pessoal. Isso prova que muitas vezes a população coloca na liderança pessoas despreparadas e mal intencionadas para administrar o bem comum. O fato é que se essas pessoas chegam no poder é porque receberam votos. E isso chama a atenção para a urgência de uma educação na consciência eleitoral no país. O Brasil, através do Portal de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, tem tentado mostrar a transparência na gestão. Mas são poucos os que se interessam em vigiar o que tem sido feito nos governos. Ética na política, no Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí, olha, só que uma coisa você em casa já deve estar sabendo, né? Quando se trata de conversar sobre ética e ética na política, então não espere respostas assim muito fáceis, não é? Porque se o problema é difícil, a resposta também é difícil. E aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, o nosso querido amigo Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Mais uma vez vamos nós para uma batalha. Boa noite aos nossos telespectadores que sintonizam toda sexta-feira conosco. Tá certo, Frei Moser. E na sintonia, hoje do nosso programa, recebendo aqui pela primeira vez, com muito carinho, nós temos a presença do professor Sabino José Fortes Fleury, ele que é doutor em ciência política, aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, também tem um cargo na Assembleia Legislativa do Estado, especialmente na área de consultoria, diretoria, e vai nos ajudar com certeza muito nesta noite. Boa noite, professor Sabino, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, boa noite a todos. Tá certo. Frei Moser, como eu disse agora há pouco, quando se trata de ética na política, a gente não pode ficar esperando respostas muito fáceis, não. Mas acho que para a gente começar a nossa conversa aqui, acho que é importante diferenciarmos uma palavra da outra. Acho que primeiro é preciso entender o que significa a ética, depois o que significa política, para que aí então a gente possa se situar realmente, possamos nos situar realmente em relação à temática. Padre Hamilton, eu introduziria uma terceira palavra: ética, moral e política. Muito bem. Primeira coisa, nós não devemos confundir o ethos com a simples expressão da moralidade. Eu faço uma comparação e eu acho que vem bem ao caso. A ética, enquanto ethos, é como que uma fonte borbulhante que revela o humanum, ou seja, o ser humano na sua profundidade, na sua identidade, na sua consciência. Enquanto que a moral é uma espécie de torneira que tenta passar aquele vigor do ethos. Então, mesmo que a moral seja quebrada, o ethos tem que ser continuamente retomado para que haja uma sociedade verdadeira onde todos sejam de fato respeitados como seres humanos e toda a criação seja respeitada. Segundo, no tocante à política, claro, todos sabem, a palavra polis é cidade. Mas o que significa cidade? Sobretudo, se nós considerarmos o berço da política, uma arte, não é?
considerarmos que Atenas pode ser considerada como um berço da política, ou um dos berços, gente, era uma maneira de se organizar superando os conflitos, superando as guerras. O ateniense teve lá alguns bons combatentes, mas nem tanto, né? Eram artistas. Então a política é uma arte. Saber sobrepujar as dificuldades, superar sem você eliminar o outro, mas encontrar formas de convivência, respeito, sempre orientado pelo ethos, pela casa, pela moradia, pelas aspirações profundas, não é, do ser humano. E aí é que está. Professor, por que então ética e política, que de certa forma aí, não só na definição, mas no próprio andar histórico, sempre estiveram de mãos dadas, não é? Se conjugaram bem ali, por que às vezes na prática não é, acaba acontecendo um certo divórcio, né? Porque eu acho que nós temos que pensar que a ética, com seus fundamentos, que ela busca fundamentos para sentimentos humanos de uma natureza mais universal, ela se conjuga com a política, que tem uma natureza histórica. A própria política na Grécia, a gente costuma pensar em política como relações de poder. As relações de poder têm fundamentos históricos em pontos diferentes da história da humanidade. A liberdade, que é outra característica fundamental da ciência política, da arte da política, ela tem naturezas históricas distintas. Como o Frei muito bem falou, a liberdade antiga, a liberdade dos antigos, como dizia Benjamin Constant, na Grécia era a liberdade de pertencer à cidade. A liberdade dos modernos era uma liberdade fundamentada em valores muito individuais. Nesse caso, quando nós buscamos os fundamentos éticos e a sua relação com a política, nós temos uma tensão entre aquela ética, aqueles fundamentos que eram mais coletivos na antiguidade e os fundamentos que tendem a ser mais individualistas na modernidade. Isso gera exatamente uma relação histórica distinta em momentos históricos distintos. Eu diria que nós temos aí uma relação extremamente complexa, onde o valor universal da ética, que tem que ser respeitado, então, ao mesmo tempo, ele é modulado por questões históricas específicas, das quais a política participa com muito peso, com muita presença na história humana. E aí nós temos todas essas tensões, esses problemas que a gente encontra atualmente. E do ponto de vista teológico, Frei Moça? Veja bem, do ponto de vista teológico, tanto a ética quanto a política, elas são expressões da humanidade. Agora, o professor colocou o dedo na ferida. A nossa compreensão de política hoje é muito individualista. O que é que eu ganho? No fundo é isso. O que é que eu ganho? Enquanto que nos seus vários berços, eu concordo, não só a Grécia, é que normalmente a gente vincula a Grécia, mas não quer dizer que não tenha outras experiências de participação, de vida em sociedade. Ou seja, no fundo é a aspiração de todo ser humano, não é se trancar, não é usufruir dos bens destinados a todos, mas é justamente partilhar, compartilhar, e a política deveria ser isso. Infelizmente, ele tocou aí muito claramente, nossa compreensão, ela se tornou muito individualista. Em vez de pensar o bem comum, nós pensamos, venha a nós o nosso reino, não é? Isso que seria a distinção. Em todo caso, se nós formos à raiz profunda, tanto a ética quanto a política, eu ousaria dizer, teologicamente falando, são expressões da vontade de Deus, que nós nos tornemos mais humanos, não só individualmente, mas também socialmente, coletivamente. Agora, o professor, aqui está um problema, porque do ponto de vista político, exatamente, não é pautando pelo lado individual, não é muito se fala de ética justamente nesse contexto, mas aí pouco se testemunha, porque não é, as ações mostram justamente o contrário. Aí nós temos também que pensar um pouquinho como é que isso acontece. Voltando um pouquinho na questão da política, e qual é a relação que nós temos na política entre o ganhar e o perder. Existem jogos na política em que um ganha tudo e o outro não ganha nada. É o que nós chamamos de jogo de soma zero. A ciência política entra nesse tipo de jogo. A ética desaparece desse contexto quando todos os jogos passam a ser vistos como jogos de soma zero.
O jogo político moderno não pode ser um jogo dessa natureza. É um jogo de consenso, de votação, de construção de acordos. Agora, na questão específica da corrupção, ela existe. A corrupção ela existe em todos os campos da sociedade humana. Talvez o que nós tenhamos, e aí, no campo visível da atividade política, ela apareça mais do que no campo invisível da atividade humana comum que nós temos. E talvez, aí esteja uma coisa para se refletir, o fato de nós termos visibilidade da corrupção seja o princípio de um processo positivo de mudança. É preferível que nós descubramos os corruptos, que nós tenhamos mecanismos para descobrir os corruptos, e é claro que nós tenhamos mecanismos efetivos de punição, do que nós tenhamos censura, que nós tenhamos a não demonstração do que está acontecendo, o que é comum em regimes autoritários, em regimes ditatoriais. Aliás, isso que o senhor está dizendo, eu tenho inclusive aqui pelo menos 2 dados, como a questão da corrupção, na ausência, portanto, da ética, ela está em todas as esferas da sociedade. Por exemplo, são dados recentes, 2 em cada 5 empresas já receberam oferta de propina. Diz, por exemplo, o relatório da Transparência Internacional. Por outro lado, por exemplo, o Brasil ocupa, não é, o 75º lugar, não é, em índice de percepção de corrupção, atrás de países, por exemplo, como o Chile, como o Uruguai. Quer dizer, realmente é isso, ou seja, na parte política se evidencia, até hoje com o advento das grandes mídias, não é, a internet e assim por diante, mas é algo que está permeado em toda a sociedade, né, Frei Moça? Gostei que você falou, 2 empresas entre 5, não é? Elas já receberam ofertas de propina. Imagina. Até hoje, Vozes não recebeu nenhuma oferta, né? Não, mas recebia cantadas. Por exemplo, na época que nós estávamos em dificuldade financeira, não é? Há uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, não é? Muito fiscal dizia, olha, a gente pode fazer um acerto. E nós dizíamos na diretoria, não, o senhor cumpra o seu papel. E nós depois vamos recorrer, etc. Né? Mas eu acho isso aqui muito importante. Agora, de qualquer forma, essa transparência é talvez, a falta de transparência, um pouco da nossa cultura, o jeitinho, sabe? Como é que a gente iria expressar? Um malandro, ser um pouco malandro cai bem aqui no Brasil, sabe? Malandro, quer dizer, não mal, sim, mas sim, saber, não é, fazer o jogo. Em todo caso, é algo que nos questiona profundamente e nós sabemos que em todas as democracias, toda parte, também nas ditaduras, claro, mas eu digo, existe corrupção. Só que em outros países a gente vê a punição ser muito rigorosa. Por exemplo, Alemanha, nem se fala, Estados Unidos, etc. Não, aquilo de fato é algo assim para valer. Enquanto que aqui sempre há um acerto que acaba fazendo com que... E é isso que antes ainda de irmos para o nosso primeiro intervalo, que eu gostaria de perguntar aqui ao professor, porque parece que há um certo, professor, uma inclinação, um vício. Quando a gente fala aqui no caso da política, então a pessoa automaticamente, ao se tornar um político via voto, como nós falávamos no começo, inclusive na matéria inicial, não é? Ainda não há uma maturidade do brasileiro com relação à questão do voto, dada inclusive as últimas eleições, não é? Certas candidaturas, certos parlamentares que foram eleitos, realmente fica muito aquém daquilo que o país de fato necessita. Mas parece que quando a pessoa já se inclina para a política, que deveria ser uma vocação de servir aí o bem comum, parece que já vai esse meio que vírus, né? Hoje vocês falam muito de vírus, né? Então o vírus parece que já está incutido. Se tornou político, automaticamente tem que entrar no jogo, tem que entrar no esquema. Eu não sei se é isso, não. Eu vou colocar alguns números para refletir. Eu digo, essa é a percepção que a gente tem, né? Agora o senhor fala cientificamente. Vou colocar alguns números para reflexão geral. Sim. Existe um instituto chileno, que é o Instituto Latino Barômetro, que há mais de 10 anos faz séries históricas sobre percepção política na América Latina inteira, inclusive no Brasil.
A maior parte das pessoas, mais de 50% das pessoas no Brasil, valorizam a democracia. Sim. Mas só 20 e poucos % têm confiança nos partidos políticos. Então nós já temos um problema aí. As pessoas valorizam, mas não têm confiança nos partidos políticos. Mais de 75% das pessoas no Brasil, são dados recentes, de 2009, não se interessam por política. As pessoas não se interessam por política no Brasil. Elas não se informam, elas não buscam saber, né, a não ser quando existe algum escândalo. Nós temos hoje no Brasil cerca de 70% da população brasileira é composta de eleitores. Nós temos 190 milhões de pessoas, 130 milhões de eleitores. Nós temos apenas 7% dessa população brasileira filiada a algum partido político. Né? Dados de 2010, 2011, 13 milhões e 900 mil pessoas filiadas a partido político. E se somarmos as últimas eleições, as de 2008 e as de 2010, nós tivemos menos de 400 mil candidatos no Brasil. 380 mil em 2008, eleições municipais, 23.900 em 2010, eleições estaduais. Nós temos hoje 73 mil pessoas, 73.151 pessoas ocupando cargos políticos no Brasil, de vereadores a presidente da República. É uma parcela pequena da população brasileira. E a pergunta aí é pertinente. Por que é que essa parcela pequena da população brasileira, que não se interessa por política, ela procura ocupar determinados cargos políticos? Ela procura, dentro da ciência política, é claro que existe um grande número de pessoas que talvez não pense altruisticamente. Mas se nós tivéssemos 73 mil criminosos exercendo cargos públicos, nós não teríamos cadeia para colocar essas pessoas. Sem dúvida. Olha, nós vamos continuar conversando aqui, porém agora vamos dar uma paradinha para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí, não, é só o tempo de tomar um pouquinho de água, quem sabe aí um cafezinho, e já já estaremos de volta com o nosso programa em pauta. Minutos só.